dia a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a Abracam pelo convite que me foi feito. Eu queria aproveitar o tempo que eu tenho disponível para falar sobre um evento muito significativo para o Brasil, que está chegando no momento que eu diria que é decisivo, né? Que é a 4ª rodada de avaliação mútua do GAFI, né? O GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira para combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa. Ele promove essas rodadas de avaliação, onde os próprios países membros avaliam uns aos outros, né? Em busca dos melhores estándares, né? Para as práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Essa 4ª rodada ela tem características especiais, na medida que o Brasil, ao longo desses anos, desde a última rodada de avaliação, ele evoluiu muito no entendimento dessa questão e nos controles estabelecidos, legais e regulatórios, mas também o processo de avaliação do GAFI também evoluiu muito nesse período, de modo que a gente tem uma importante etapa para enfrentar agora. Essa avaliação ela estava originalmente prevista para 2020, ela teve que ser adiada pela questão da pandemia, né? E ela voltou a ganhar tração o processo ano passado, quando se iniciou a primeira fase dessa metodologia de avaliação, que foi a etapa de cumprimento técnico, né? Onde os diversos agentes que participam do Sistema Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro tiveram que prestar informações ao GAFI a respeito de como o seu arcabouço legal e regulatório estava, o quão ele estava alinhado com as 40 recomendações do GAFI, né? Então, essa etapa ela foi vencida, né? As respostas foram enviadas, as dúvidas foram tiradas, e essa metodologia hoje do GAFI ela é uma metodologia integrada, que juntamente com o cumprimento técnico vem uma segunda fase de avaliação, que é a avaliação dos resultados imediatos. E a conjugação dessas duas visões é que vão fornecer o grau de efetividade do Brasil em relação à prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Essa segunda etapa, que é chamada na metodologia de resultados imediatos, são 11 resultados imediatos a serem analisados, ele representa o que na norma, na circular 3978, a gente chama de avaliação de efetividade, né? Então, você possui um arcabouço legal e regulatório e estruturas que se alinham com as recomendações, mas efetivamente o Brasil entrega os resultados esperados, né? Em termos de fato prevenir, ser um local, uma jurisdição que atua efetivamente prevenindo esses ilícitos, né? Essa é a questão que a gente está enfrentando agora, é a segunda fase, e agora, semana que vem, se inicia a terceira fase, né, que é a vinda da delegação do GAFI. Os avaliadores estarão no Brasil pelas próximas 3 semanas, justamente finalizando toda a análise que foi feita de cumprimento técnico e de resultados imediatos. Então, essa terceira fase, ela vai, na primeira semana, a gente vai recebê-los em Brasília, onde haverá reuniões com supervisores,
os supervisores do tema, os agentes responsáveis pela investigação, agentes responsáveis pela persecução e agentes responsáveis pelo judiciário. Então, essa primeira semana, a ideia dos avaliadores é que dúvidas e questões que remanesceram dessas duas primeiras fases, elas sejam dirimidas, e na segunda semana a delegação vem a São Paulo, no início da semana, e tem reuniões agendadas com representantes do sistema financeiro, supervisores e outros agentes, órgãos de persecução e outros agentes, outros setores obrigados. Depois eles vão para Foz do Iguaçu, onde também vão ter encontros com a Polícia Federal, com correspondentes cambiais, enfim, com outros agentes obrigados ao longo da segunda semana. E a terceira semana é dedicada à finalização do primeiro draft do relatório, né? Então, após o que esse draft vai sendo depurado, submetido a revisões, contraditório, né, sessão de conhecimento para o Brasil, para o COAF, que é o coordenador geral do processo. Então, ele pode tentar intervir, né, para esclarecer alguns pontos, até a versão final do relatório, que está prevista para outubro. E por que eu estou considerando isso muito significativo para o Brasil, né? E qual a relação que esse evento tem com a Abracan e qual a relação que esse evento tem com cada um dos participantes desse evento, né? Obter uma boa avaliação do GAFI, em termos de ser considerado uma jurisdição com procedimentos robustos e que efetivamente entrega os resultados esperados em termos de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, obter essa avaliação positiva ou a melhor avaliação possível, ela tem reflexos importantes em mitigar o risco reputacional do Brasil, né? Ser um porto seguro para negócios representa, ao fim e ao cabo, melhores negócios, melhores oportunidades de negócio e sustentabilidade dos resultados das empresas brasileiras. Uma avaliação negativa, por outro lado, ela pode representar dificuldades em termos de elevação do risco país, dificuldades em termos de obtenção de crédito, né? Dificuldades em concretização de negócios, em estabelecimentos de parceria. Esses dias atrás a gente teve notícias, né, através da imprensa, né? Um exemplo claro disso é da Ucrânia, né, que está pleiteando a integração à União Europeia, e entre os fatores que podem retardar essa adesão da Ucrânia à União Europeia, foi citado a questão da corrupção, combate à corrupção no país, né? Que a União Europeia queria que a Ucrânia, ou quer que a Ucrânia demonstre claramente medidas. Então, isso é um exemplo prático de como isso pode, a médio e longo prazo, afetar a reputação de um país, né? Problemas nessa área de ilícitos, e, no final das contas, reduzir oportunidades de negócio para as empresas daquela jurisdição. Então, isso é um fator que eu considero assim, principalmente eu que trabalho com supervisão de conduta e estou agora integrado a esse tema, eu considero assim, bastante fundamental o esforço do Brasil em tentar obter essa melhor avaliação possível, né? Nós temos desafios, nós temos melhorias a efetuar no sistema, sabemos disso, mas é claro que a gente quer demonstrar também todos os ganhos que a gente teve, lembrando que essa metodologia hoje ela está mais, vamos dizer assim, rigorosa, à medida que
ela quer ver não só a aderência, né, do Brasil às recomendações do GAFI em termos legais e regulatórios, mas também quer ver se efetivamente o sistema entrega o resultado esperado de prevenção. Bom, aí, qual a importância para o sistema financeiro nacional e para o sistema de câmbio? O sistema financeiro nacional, pelas suas características, né, de abrangência, diversificação, distribuição geográfica, oferta de produtos e serviços e complexidade, ele é naturalmente atraente para que os bandidos, né, tentem utilizá-lo para promover a lavagem de seus ativos, né, de tentar legalizar, dar uma aparência legal a ativos obtidos de maneira ilícita. Então, é naturalmente inerente, né, ao sistema financeiro ele ser procurado por essas pessoas para sempre tentando novas formas de fazer esse processo de lavagem de dinheiro utilizando o sistema. Então, aqui eu remeto a uma iniciativa da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, que promoveu uma avaliação nacional de riscos, né? E nessa avaliação nacional de riscos, o sistema financeiro foi avaliado como de vulnerabilidade média para a lavagem de dinheiro, dadas essas características. Mas, dentro dessa avaliação de vulnerabilidade do sistema, o segmento câmbio foi considerado de vulnerabilidade alta, né? Então, aqui começa a entrar a relação do tema com o dia a dia de vocês, né? O segmento câmbio foi considerado de vulnerabilidade alta, né? Isso deriva, inclusive, da própria avaliação setorial de riscos, né, do qual a Abracan é membro, né, faz parte desse sistema de avaliação dos riscos de PLD-FT no Brasil, né? Dadas as características das operações de câmbio, né, principalmente a complexidade de se rastrear esses recursos porque eles são transferidos de uma jurisdição para outra, né? Isso cria complexidade de você rastrear, identificar, né, perfeitamente, né, as operações. Isso traz essa vulnerabilidade alta, então enseja que a gente tenha controles efetivos, que, de fato, os controles estabelecidos pela Circular 3978, eles têm o melhor grau de qualidade para reduzir essa vulnerabilidade, que é naturalmente alta, para um nível confortável. Então, essa é a importância do PLD no dia a dia de quem trabalha com câmbio, no dia a dia de quem supervisiona o sistema financeiro e no dia a dia de todos os outros stakeholders que participam do Sistema Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, né? Então, o sistema financeiro ele tem um papel importante, relevante, né? Então, ele tem uma ponderação relevante na avaliação do GAFI, né? Então, e somos fundamentais na questão da prevenção e detecção, pelo menos de parte do processo de prevenção e detecção de situações, né, em que ocorre a tentativa ou o efetivo uso do sistema para lavagem, né? Então, agora que a gente chega nessa fase final, todo esforço, né, dedicado a isso, está tendo muito trabalho. Imagino o COAF, como coordenador geral da atividade, está tendo muito trabalho, né, de reunir todas as informações, de preparar todos os envolvidos, e nós aqui acionamos, né, a nossa parte, a parte que nos toca, né, nessa coordenação acionar
os agentes que serão entrevistados do Sistema Financeiro Nacional. E aí eu começo, então, a entrar num outro ponto, que é a participação da Abracan nesse processo todo. Bom, a Abracan, e há muitos anos, ela é responsável por estabelecimento de padrões de conformidade e melhores práticas no setor de câmbio, né? O Banco Central reconhece a importância desse papel da Abracan, né? A gente teve iniciativas que responderam muito bem essa questão ao longo dos anos, né? Eu não vou falar tanto delas, porque eu sei que ao longo do dia, em outros painéis, isso será abordado com mais profundidade, mas a Abracan, ela tem feito um trabalho sistemático, muito profissional e muito dedicado, entendendo, né, ela entendeu perfeitamente a mensagem que a supervisão de conduta tem passado a respeito de promover elevados padrões de controle para a PLD-FT. Né? E isso foi consubstanciado, acho que o exemplo mais prático é a questão do selo de conformidade, que foi uma iniciativa que a supervisão do Banco Central apoiou decisivamente, assim, a gente apoiou com todo o entusiasmo, né, das nossas equipes, porque a gente via nessa iniciativa uma iniciativa muito positiva de autorregulação do setor, né? Incentivamos, participamos do processo. O Gerson está aqui, né, ele foi também uma figura muito importante nesse processo de desenvolvimento do selo, da parte do Banco Central, e isso qualificou a Abracan, né, a participar da avaliação setorial de riscos e qualificou também a ser indicada para prestar informações ao GAFI, né? Então, como representante do segmento. Então, ela estará no papel de representar todos vocês nessa questão dessa luta contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no Brasil, né? Nós fizemos essa indicação porque acreditamos muito no trabalho que a Abracan vem promovendo, né? Através desse selo de conformidade. A gente permanece dialogando para sempre estar junto da Abracan, né, no sentido de orientar, para que ela possa orientar seus associados e também lembrando que o selo de conformidade ele também destina-se não só associados, como para não associados. Então, a colaboração da Abracan, nesse sentido, ele ultrapassa as fronteiras do seu quadro de associados. Vai além disso, o que também a gente vê como um fator muito positivo. Essa avaliação, ao ser finalizada, né, ela poderá ser um fator assim bastante positivo. A gente pretende divulgar isso oportunamente, assim como pretendemos divulgar os resultados da avaliação setorial de riscos que foi encerrada recentemente. Num primeiro momento, estamos convidando as entidades representativas dos segmentos do sistema financeiro para ter acesso a esse resultado da avaliação setorial. Depois, pretendemos divulgar de maneira mais ampla para todo o segmento, seja em conjunto com essas associações ou em rodadas específicas, né? E trabalhar, então, sempre nesse sentido. A Circular 3978, ela representou um marco de avanço na questão da prevenção à lavagem de dinheiro, né? Então, é muito importante que as corretoras de câmbio, observadas o seu porte, a sua complexidade, a sua maneira de operar, ela apliquem esses procedimentos, né, esses princípios que estão elencados na 3978, em especial a questão da avaliação interna de riscos, né, e de maneira alinhada com essas avaliações, né. Então,
uma questão muito importante para o GAFI é que os setores obrigados entendam bem o seu papel e entendam os riscos que os seus setores trazem para a lavagem de dinheiro. Na 3978, a gente procurou tratar disso em nível individual, através da avaliação interna de risco. É ela que vai promover e a gente tem orientado que isso seja feita, os procedimentos para essa avaliação interna de risco considerem os resultados da Avaliação Nacional de Risco, que é divulgada pelo COAF. Até sugiro, para quem não teve acesso a essa avaliação, que acesse a página do COAF. A Avaliação Nacional está disponível lá, versão em português e inglês, e lá vocês podem ter uma dimensão, digamos assim, holística, né, da questão da lavagem de dinheiro no Brasil, porque é uma visão de país, visão do Brasil, e aí você vê a inserção que tem o segmento de câmbio nessa avaliação. E isso é um bom input de orientação para a avaliação interna de risco das corretoras de câmbio, né? Do mesmo modo, a avaliação setorial que a gente pretende divulgar, ela também é um input excelente para o processo de avaliação interna de risco do setor, né? E mais o trabalho do selo de conformidade, né? Procurar estar em conformidade, procurar obter o selo anualmente, ele é um bom exercício também de se alinhar à Circular 3978. Então, de forma que eu deixo essa mensagem, né, de que esse esforço todo feito pela Abracan e pelos associados da Abracan nesses últimos anos para se alinhar às práticas lá preconizadas na Circular 3978, ela chega no momento assim que a gente precisa, decisivo no sentido que a gente precisa demonstrar isso para o GAFI, né, deixar clara essa mensagem desse esforço do Brasil em todos os seus segmentos, e aqui me refiro mais especificamente ao de câmbio, de dificultar cada vez mais a criminalidade, o uso do sistema para promoção de ilícitos. Então, finalizando, eu desejo a todos um ótimo evento hoje, deixo essa mensagem da importância desse tema, que vocês priorizem esse tema, porque é um processo em evolução, a gente sabe disso, a gente tem desafios à frente. Temos um momento, acho que positivo no sistema, mas a gente precisa, no sistema financeiro, né, mas a gente precisa sempre estar pedalando a bicicleta, estar sempre evoluindo. A supervisão tem interesse nessa evolução, se coloca disponível para ajudar nessa evolução do sistema, mas então eu deixo essa mensagem dessa priorização, para vocês levarem como um trabalho contínuo de aperfeiçoamento. E desejo também, aproveitando as participantes do evento, as gestoras, as corretoras de câmbio, também um feliz Dia Internacional da Mulher, né? E bom evento a todos na continuidade desse processo.